Pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a nossa aula 5 de Introdução à Enfermagem. Vamos falar um pouco sobre parâmetros vitais e anotação de enfermagem. Vamos compreender um pouco o que é o prontuário do paciente. O prontuário do paciente é todo o acervo documental referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. O objetivo do prontuário do paciente é proporcionar aos médicos, enfermeiros e demais profissionais os meios de obter todas as informações em relação ao estado do paciente e ao seu tratamento. Então, o prontuário do paciente, ele tem que estar com todas as documentações envolvidas no cuidado de todos os profissionais que em algum momento prestou assistência ao paciente. O prontuário do paciente possui alguns componentes clássicos, porém pode modificar de acordo com a instituição. Normalmente ele possui uma capa, que pode ser plástica, de papelão, de acordo com o que a instituição definir. Possui um quadro gráfico, onde neste quadro será colocado todos os sinais vitais do paciente. Há uma folha de prescrição médica, a folha para o relatório de enfermagem, folhas de exames complementares, folha de controle hídrico. Também pode ter algum campo de anotação da equipe multiprofissional, fisioterapeutas, psicólogos, serviço social. Então, estes são os componentes dentro de um prontuário. É importante saber que, para uma assistência de qualidade, o profissional de saúde precisa de acesso às informações. Para ele ter acesso às informações de forma rápida, o prontuário tem que estar em ordem. Ele tem que ter, dentro do prontuário, informações corretas. Estas informações devem estar organizadas em ordem cronológica, devem estar seguras. Então, o prontuário do paciente não pode ficar exposto em ambiente não seguro, exposto no balcão. Sempre tem um local de guarda deste prontuário adequadamente. As informações ali contidas devem estar completas e também, sempre que houver necessidade, devem estar disponíveis. Sempre que eu precisar de procurar algo no prontuário do paciente, eu tenho que encontrar, tem que estar disponível. Por isso que as equipes não podem ficar com as suas folhas de anotação, né, junto com elas. Se faz parte do prontuário do paciente, eu faço a minha anotação e imediatamente já anexo no prontuário do paciente, para que todas as informações estejam disponíveis sempre que houver necessidade de alguma consulta. Para o bom funcionamento de um prontuário, existem regras para todo o preenchimento. Primeiramente, temos que evitar erros. Temos que utilizar somente abreviaturas que a instituição que você atua se responsabilize. Ou seja, cada instituição tem o seu siglário próprio. E aí sim, nós só podemos utilizar as abreviaturas que estão no siglário da instituição. Se caso a instituição não tenha nenhum siglário, nós não podemos utilizar nenhuma sigla. Temos que escrever tudo completamente. Temos que relatar as informações de modo claro, tudo muito completo, legível e sempre assinando todas as anotações. Eu irei assinar e colocar o meu carimbo com o número do meu conselho regional, do meu COREN, no caso da enfermagem. E também tem que estar dentro do meu conselho regional a minha categoria, o auxiliar de enfermagem ou o técnico de enfermagem. Temos que prestar atenção porque
algumas informações, algumas regras de preenchimento, que se elas não forem realmente realizadas, pode ter uma desconsideração jurídica no prontuário, né? Por exemplo, rasuras, né? Se você utilizar rasuras, pode acontecer uma desconfiguração jurídica. Você está desconfigurando um prontuário do paciente, um documento. Palavras entre linhas, emendas, borrões, tudo isso gera um cancelamento de toda a anotação realizada. Não é somente um cancelamento daquela palavra, é um cancelamento de toda a anotação realizada. Então, de regra clara, se eu cometo alguma falha de anotação, um erro, eu não posso riscar em cima, eu não posso utilizar nenhum borrão. Eu vou abrir parênteses, escrever digo e colocar a informação correta após, conforme o exemplo. Todo prontuário do paciente deve ter um arquivamento próprio. Temos legislações que nos falam sobre este arquivamento. O prontuário do paciente deve ser arquivado no mínimo 10 anos. A resolução do Conselho Federal de Medicina nos diz que o artigo 8º estabelecer o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro para a preservação dos prontuários dos pacientes em suporte de papel e que não foram arquivados eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou digitalizado. Ou seja, todo prontuário de papel tem que ser arquivado no prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro do paciente. E também, hoje, com as novas tecnologias, o prontuário do paciente, eles são todos microfilmados ou digitalizados. Nós temos os prontuários eletrônicos, que vão preservar este prazo de arquivamento de uma forma muito mais segura. Dentro do prontuário do paciente, nós iremos encontrar as anotações de enfermagem, que têm em seu objetivo fornecer informações sobre a assistência prestada, manter uma comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir uma continuidade da assistência prestada por 24 horas. As anotações de enfermagem podem ser realizadas por todos os membros da equipe de enfermagem, enfermeiro, técnico e auxiliar. As anotações de enfermagem, ela tem várias funções dentro das unidades hospitalares. Ela serve como um processo de auditoria, pois, através das anotações de enfermagem, eu consigo viabilizar como foi essa assistência, fazendo auditorias de processo, né, do procedimento realizado, tanto na parte de custo, viabilizando o custo, material gasto, como também avaliando o processo correto, as boas práticas assistenciais, a segurança do paciente. A anotação de enfermagem também serve como indicadores epidemiológicos, pois muitas doenças de notificações compulsórias nós conseguimos avaliar como que foi essa assistência através das anotações de enfermagem. A anotação também serve para todo o amparo ético-legal dos profissionais, serve para fazer um gerenciamento da minha unidade, pois, através da anotação de enfermagem, eu consigo avaliar se o paciente que eu estou lendo o prontuário, ele possui uma alta dependência, ele precisa de mais horas de cuidados de enfermagem. Então, ele serve para eu gerenciar o meu setor. Ele serve também, a anotação de enfermagem, como toda a parte de apoio de pesquisa e ensino, pois muitas vezes nós realizamos pesquisas e ensino através dos prontuários e anotações de enfermagem, além de toda a assistência prestada. A anotação de enfermagem, ela vai ter um processo de anotação, de validação, de continuidade de toda a assistência prestada ao paciente. A anotação de enfermagem é o registro efetuado pela equipe de enfermagem com a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência prestada,
assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde, garantir a continuidade das informações nas 24 horas, organizadas e de forma a reproduzir os fatos na ordem em que se sucedem, na ordem em que eles acontecem. Temos que lembrar que a anotação de enfermagem é um documento legal e deve ser usado em defesa dos profissionais de saúde, dos profissionais da enfermagem. E para que ele seja um documento legal, ele tem que ter a sua autenticidade, que vai ser garantida com o quê? Com a assinatura do profissional mais o número do Corém. Somente com esses dois itens, a anotação de enfermagem pode ser considerada um documento autêntico. E temos novamente que lembrar que uma desconsideração jurídica pode haver com qualquer rasura, palavras entre linhas, emendas, borrões. Isso gera cancelamento de acordo com o Código do Processo Civil, o artigo 368. A resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, 564 de 2017, nos diz sobre as responsabilidades e deveres referente à anotação de enfermagem. O artigo 35 fala que apor nome completo legível, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, em assinatura, quando no exercício profissional. Ou seja, se eu estiver em meu exercício da profissão, todas as minhas anotações de enfermagem devem ter o meu nome completo, o número do meu Corém e a minha categoria, se eu sou enfermeiro, auxiliar ou técnico. Isto pode ser substituído pelo meu carimbo, por isso que todas as minhas anotações eu tenho que colocar o meu carimbo e ter a minha rúbrica em cima do meu carimbo. O artigo 36 fala que registrar no prontuário do paciente e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Artigo 37. Documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Eu, como técnico de enfermagem, não posso realizar anotações que são privativas do profissional enfermeiro. Eu tenho que realizar as minhas anotações de acordo com a minha competência legal. Artigo 38. Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Todos esses artigos são nossas responsabilidades referente à anotação de enfermagem. Também precisamos falar de nossas proibições. O artigo 87 fala que registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade. O artigo 88, registrar e assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Como, por exemplo, eu estou no setor e um profissional de enfermagem pede para que eu realize um procedimento, uma punção venosa. Eu realizo a punção venosa e depois eu informo ao profissional. Ah, por favor, anota aí que fui eu que realizei esse procedimento. Eu não posso fazer isso. Isso está proibido frente ao meu Conselho Federal de Enfermagem. Quem realizou o procedimento deve registrar no prontuário do paciente. Nós temos várias implicações jurídicas referentes à anotação de enfermagem. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que seja isso? O prontuário do paciente tem que estar em ambiente seguro, não pode estar aberto, jogado para todos ter acesso às informações. Eu tenho que
manter a intimidade deste paciente. Quando tem um assunto que seja confidencial, todo o prontuário do paciente é confidencial, mas eu não posso ficar falando sobre assuntos confidenciais com mais ninguém, né? Então, isto entra no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 368 do Código do Processo Civil. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. O que significa? O Código Civil nos diz para a reflexão sobre deixar os nossos carimbos soltos, né, em qualquer ambiente. O nosso carimbo tem que estar em um ambiente seguro, sempre comigo. Eu não posso deixar o carimbo da enfermagem em qualquer lugar. Por quê? As declarações constantes no documento do paciente, no documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras. Se alguém fizer qualquer tipo de anotação e utilizar o meu carimbo para carimbar lá, mesmo que eu não esteja por perto, foi eu que realizei a ação. Então, vai considerar ele como verdadeira. O artigo 386 do Código do Processo Civil. O juiz apreciará livremente a fé que deva merecer o documento, quando, em ponto substancial e sem ressalva, contiver entre linhas, emendas, borrões ou cancelamento. Ou seja, o juiz que vai decidir se ele vai manter essa informação ou se ele vai cancelar por completo a informação. E muitas vezes são informações importantes no processo de cuidar. Por isso, nós não podemos em nenhum momento utilizar borrões, cancelamentos, palavras entre linhas, emendas. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária, eu não quis fazer, né, por negligência ou imprudência, violar um direito. O paciente tem o direito de ter todas as ações escritas e assinadas dentro do seu prontuário. O artigo 18 do Código Penal. Diz-se crime, pelo inciso 2º, crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Né? Então, a enfermagem tem que utilizar muito essas palavras, imprudência, negligência ou imperícia. E nós temos que compreender o que estas palavras significam. Imperícia, eu não sou o perito, não é da minha competência legal. Por exemplo, hoje, na nossa resolução, o profissional técnico de enfermagem não pode realizar o procedimento de sondagem vesical no paciente. Pela legislação, cabe ao profissional enfermeiro. Se eu realizo esse procedimento, eu estou realizando uma imperícia. Uma negligência. Negligência é algo que eu deveria fazer, mas eu não faço. Eu não faço por quê? Por falta de atenção, por preguiça, por má vontade. Então, tudo isso é negligência. Por desleixo meu, por esquecimento meu, isso é negligência, eu não posso. Está dentro da minha competência legal e eu não faço por quê? Por exemplo, o paciente tem que realizar mudanças de decúbito de 2 em 2 horas para evitar lesões na pele. E eu não realizo essas mudanças de decúbito. Por quê? Por vários motivos. Porque eu não quero, porque eu esqueci. Eu estou agindo com negligência. E imprudência. Imprudência é quando eu não sei por completo uma ação. Por exemplo, vou administrar um medicamento no paciente, mas eu não sei para que serve este medicamento. Eu não sei quais são os efeitos colaterais que esse paciente pode ter com esse medicamento. Eu não sei identificar uma reação alérgica desse medicamento. Então, eu estou sendo imprudente se eu for administrar esse medicamento, porque primeiramente eu tenho que conhecer
tudo para realizar um procedimento. A Lei 8.159 de 91, no artigo 25, da Política Nacional de Arquivos Públicos, diz que ficará sujeito à responsabilidade penal e civil, administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerado de interesse público e social, ou seja, você rasgar as folhas do prontuário do paciente, você danificar, você não imprimir, deixar de fazer a impressão dessas folhas, você pode entrar nesse artigo 25 da Lei da Política Nacional de Arquivos Públicos. Temos também a resolução do Conselho Federal de Medicina, que nos diz: nos prontuários em suporte de papel, é obrigatório a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente. Então, nós temos que seguir também o Conselho Federal de Medicina. Ele diz que é obrigatório ter uma letra legível no prontuário do paciente. Temos também a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Sobre a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Os serviços de saúde é considerado perigosos ou nocivos. Também fala que a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. O artigo 43. O consumidor, sem prejuízo, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Os dados e cadastros dos consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor garante ao paciente que ele tem direito a ter acesso às suas anotações, ao seu prontuário. E também diz que dentro do prontuário é obrigatório todos os profissionais que atendeu esse paciente constar o nome do profissional e o registro da sua categoria, porque isso é um direito do consumidor da saúde, é um direito do paciente saber quem o cuidou, saber a categoria deste profissional, assim como ter acesso às suas informações. Temos também a Lei Estadual do Direito do Usuário do Estado de São Paulo, que fala que são direitos dos usuários dos serviços de saúde no Estado de São Paulo receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a identificação do nome do profissional e o seu número de registro no órgão de regulamentação e controle da profissão, no caso da enfermagem, o COREN. Ter anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente, durante o atendimento, todas as medicações com suas dosagens utilizadas e registro da quantidade de sangue recebida e dos dados que permitem identificar a sua origem, sorologias efetuadas e prazo de validade. Ou seja, a lei estadual do direito do usuário, ela garante ao usuário que dentro do prontuário dele vai constar todas as medicações realizadas, o nome da medicação, a dosagem da medicação, qual foi a via que eu administrei. E também fala sobre os registros da quantidade de hemocomponentes, de sangues recebidos. Tem que constar toda a sua origem, as sorologias e também o prazo de validade da bolsa de sangue. Nós ainda temos o artigo 299 do Código Penal, que diz
que anotação incorreta, incompleta, falseada ou inexistente no prontuário, quanto aos fatos relacionados com o paciente, pode caracterizar uma falsidade ideológica, que é o quê? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Ou seja, eu não posso deixar de anotar nada, nem anotar algo incoerente. Por exemplo, estava cuidando do paciente A e anotei todos os cuidados no paciente B. Eu fiz, pode caracterizar uma falsidade ideológica. Eu não fiz uma ação, uma anotação correta. Eu anotei informações de pacientes divergentes. Isso pode levar a uma pena, dependendo do nível e da situação da anotação de enfermagem, pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. E também temos que lembrar que se o agente for funcionário público e cometer o crime, prevalecendo-se do cargo, ainda aumenta-se a pena até a 6ª parte. Então, falsidade ideológica refere-se à formação de documento cuja a materialidade é perfeita, mas o conteúdo é falso. Ou seja, por exemplo, o paciente não estava sem dor, mas eu fui lá, anotei que o paciente estava com dor, chequei o medicamento, mas eu não dei o medicamento para o paciente. Isso foi uma falsidade ideológica. Eu alterei um documento, né? Eu fiz uma obrigação da farmácia liberar a medicação, mas eu não administrei no paciente. Isso pode ser considerado uma falsidade ideológica. Então, nós temos que compreender muito bem sobre todas as implicações jurídicas referente à anotação de enfermagem. Porque a anotação de enfermagem é algo muito sério. Eu tenho que anotar tudo corretamente. Eu tenho que anotar as coisas na ordem que elas vão acontecendo. Eu tenho que manter uma boa letra, uma boa caligrafia, para que todos consigam ler sem interpretação duvidosa do que eu esteja escrevendo. E temos que lembrar que nós temos várias implicações jurídicas envolvendo que eu posso me comprometer referente à minha anotação de enfermagem. Tenho que lembrar também que toda a parte de arquivamento dessa anotação de enfermagem. E essa anotação de enfermagem pode gerar algo contra o profissional, sendo um ato ilícito, levando a um crime culposo, que é aquele em que o agente deu causa ou resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou até mesmo a gente levar um processo ético disciplinar. Então, realizar a anotação de enfermagem é algo muito sério. Temos que tomar cuidado, temos que manter o momento de atenção no momento de anotação de enfermagem. E falando do seu arquivamento, temos que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 10, fala que os prontuários são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Mas a resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece um prazo mínimo de 20 anos, ou seja, tudo que eu anotar hoje vai ficar legalmente válido no prontuário do paciente por 20 anos. Por isso que eu tenho que deixar tudo muito claro no prontuário, porque daqui a 10, 15, 20 anos eu não vou me recordar da situação. Então, tudo o que eu fiz de assistência tem que estar muito bem refletida na anotação de enfermagem, para que não haja dúvida que eu prestei uma assistência de qualidade. Vamos falar um pouco agora dos sinais vitais. São considerados sinais vitais
o conjunto de valores que identificam alterações fisiológicas no organismo, que são eles temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e também a dor. A temperatura. A temperatura corpórea é regulada por atividades cerebrais através da pele e depende diretamente do meio ambiente onde está o paciente. Podemos verificar a temperatura corpórea na região axilar, que é a região mais indicada e a mais comum. Mas também podemos realizar na região oral e retal, sendo que, para a verificação da região oral e retal, é necessário um termômetro especial individualizado, ou seja, único para cada paciente. Nós temos alguns valores e terminologias específicas para a temperatura. Temos que lembrar também que os valores das temperaturas axilares, eles são discretamente um pouco mais baixos que os valores das temperaturas orais e retais. Para hipotermia, identificamos-se temperatura igual ou inferior a 36 graus. A normotermia, uma temperatura normal, é aquela entre 36 e 37,4 graus. A febrícula é considerada quando o paciente está com uma temperatura de 37,5 a 37,7. Um estado febril é uma temperatura entre 37,8 a 38 graus. Uma febre é uma temperatura entre 38 e 39 graus. Uma pirexia é uma temperatura entre 39 e 40 graus. A partir desse momento, o paciente já corre um alto risco de ter convulsões. E a hiperpirexia é uma temperatura acima de 40 graus. Para aferir a temperatura, eu vou precisar de um termômetro, de algodão com álcool a 70% para higienizar o termômetro e papel toalha, se for necessário. O procedimento, eu vou higienizar as mãos, depois que eu recolhi todo o material que eu vou utilizar, eu higienizo minhas mãos, eu oriento sempre para o paciente o procedimento que eu vou realizar, no caso, a aferição da temperatura axilar. Eu vou secar a região axilar com papel toalha, caso seja necessário. Vou colocar o bulbo, a ponta do termômetro na região axilar. Vou aguardar em torno de 3 a 5 minutos, o que significa que no termômetro digital eu tenho que aguardar o acionamento do sensor, o apitinho do termômetro. Eu vou deixar o paciente confortável, lavar as minhas mãos novamente, vou desinfetar o termômetro com algodão e álcool a 70% e vou realizar a anotação do prontuário do paciente do valor aferido, de quanto deu a temperatura. O pulso são os batimentos cardíacos devido à contração e uma dilatação de uma artéria que corresponde aos batimentos cardíacos. O controle do pulso pode ser feito nas artérias radial, no pulso, na temporal, na cabeça, na carótida, no pescoço e também na região femoral, na virilha. Pode ser verificado em qualquer artéria do organismo. As mais comuns é a radial, a braquial, a temporal, a carótida, a femoral, poplítea e pedial. E além disso, também poderá ser verificado diretamente no coração, com o auxílio de um estetoscópio, ou seja, eu vou auscultar os batimentos cardíacos do paciente. E também temos valores de referência, valores considerados padrão, e terminologias relacionadas à aferição do pulso. Então, um pulso de 60 a 100 batimentos por minuto é considerado normal. Porém,
há uma bradicardia nos valores menores de 60 batimentos por minuto e uma taquicardia nos valores acima de 100 batimentos por minuto. Como procedimento de aferição do pulso, devo orientar o paciente sobre o procedimento, lavar as minhas mãos, escolher uma artéria. Então, conforme aí o desenho, nós temos vários locais de aferição do pulso: radial, carótida, femoral, poplítea, pedioso, tibial. Depois que eu escolhi o meu local de aferição, vou posicionar os dedos indicador e médio sobre a artéria, conforme mostra aí no desenho. Contar a pulsação por 1 minuto. Quantos batimentos cardíacos deu em 1 minuto? Observando o ritmo e as demais características. Após a aferição, eu vou lavar as mãos e anotar no prontuário. No momento de aferição do pulso, é o momento que eu vou também observar a frequência respiratória. E aí, eu vou manter a posição por 2 minutos. Em 1 minuto, verifico o pulso e no outro minuto, eu vou verificar a frequência respiratória, a respiração do paciente. A respiração, os movimentos respiratórios do paciente indicam o estado de oxigenação do organismo e durante a respiração, o paciente fará inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônico. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Esse processo garante o fornecimento de oxigênio para todas as células do organismo. E também nós temos valores de referência e terminologias utilizadas. Eupneico, uma respiração normal, são com padrões entre 16 a 22 mR por minuto, movimentos respiratórios por minuto. O bradipneico é aquele que tem uma frequência, uma respiração menor que 16 movimentos respiratórios por minuto. O taquipneico são frequência respiratória maior que 22 por minuto. Uma apneia é a ausência dos movimentos respiratórios e uma dispneia são alterações dos padrões respiratórios. Para aferir a respiração, eu vou utilizar um relógio com marcador de ponteiros de segundos. O procedimento, neste momento, eu não vou orientar o paciente sobre o procedimento, pois isso vai controlar a respiração do paciente. Durante a verificação do pulso do paciente, eu vou encostar a mão sobre o tórax do paciente e vou contar durante 1 minuto os movimentos inspiratórios e expiratórios do paciente. Eu vou observar o ritmo, a profundidade dos movimentos respiratórios e vou anotar tudo isso no prontuário do paciente. Ou seja, eu estou lá verificando, aferindo o pulso, terminei de aferir o pulso, eu mantenho a mesma posição e faço a avaliação dos movimentos respiratórios do paciente. A pressão arterial corresponde à pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias durante a sua passagem. A pressão arterial máxima é denominada sistólica e a mínima é denominada diastólica. Então, a pressão arterial é a pressão que o sangue faz nas paredes das artérias. Podemos dar um exemplo também da pressão que a água passa dentro de uma mangueira, né? Quando a gente está aferindo a pressão, os sons que nós escutamos, ele tem um nome apropriado. É chamado de sons de Korotchkov. Estes sons, eles passam por várias fases. Primeiramente, você vai utilizar a fase 1, que é um som da primeira batida. Quando você ausculta a primeira batida cardíaca, significa a pressão sistólica, a pressão máxima.
E aí ele vai passando pela fase 2, que são sons mais suaves e longos, né? Fase 3, um som mais límpido. Depois o som vai diminuindo de intensidade até chegar na fase 5, que você não ouvir mais som. O último momento que você ouvir o último som, nós classificamos a pressão diastólica, que é a mínima. Os valores da pressão aferida, para serem considerados, deverão ser precedidos de uma série histórica, ou seja, eu tenho que aferir várias pressões arteriais do paciente em vários momentos. Aí eu vou criar uma série histórica para eu considerar realmente se ele está, como que está os níveis de pressão do paciente. Mas temos alguns padrões com terminologias. Normotenso, uma pressão normal, é aquela que vai de 120 por 80 a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Temos o paciente hipotenso, que é uma pressão arterial menor que 90 por 60 milímetros de mercúrio, ou o hipertenso, que tem uma pressão arterial maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio. Porém, temos que avaliar toda uma série histórica do paciente e avaliar o perfil do paciente. O material que nós iremos utilizar, né, é o esfigmomanômetro, né, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. Né? O estetoscópio, nós vamos utilizar a campânula dele sobre a pele do paciente, que é essa parte inferior do estetoscópio. Então, o procedimento, eu vou orientar o paciente sobre o procedimento, eu vou lavar minhas mãos, eu vou localizar a artéria braquial ou radial por palpação, vou localizar essa artéria no paciente. Eu vou colocar o manguito no braço do paciente com cerca de 2 a 3 centímetros da fossa antecubital, né, do meio do braço. Eu vou manter o braço do paciente na altura do coração. Vou posicionar os olhos do profissional no marcador do aparelho, ou seja, no meu manômetro. Eu vou palpar o pulso radial, inflar o manguito até o desaparecimento do pulso para estimar o nível da pressão sistólica, desinflar rapidamente, né, e esperar 1 minuto antes de inflar novamente. Vou colocar o estetoscópio no ouvido, vou posicionar a campânula do estetoscópio sobre a artéria. Eu vou inflar rapidamente, ultrapassando 18 a 20 milímetros por mercúrio no nível estimado. E vou proceder à deflação. Eu vou abrir a válvula numa velocidade bem pequena, né, de 2 a 4 milímetros por mercúrio por segundo, então bem lentamente, até eu ouvir todos os sons para determinar o valor da pressão sistólica. E aí eu vou aumentar a velocidade para de 5 a 6 milímetros por mercúrio por segundo, até determinar o valor da pressão diastólica. Ou seja, eu vou inflar o balão, eu vou observar o meu manômetro, eu vou desinflar ele devagarzinho e vou observar a pressão sistólica e depois a pressão diastólica. Eu vou retirar o aparelho do braço do paciente, eu vou informar o valor aferido. Caso seja necessário, eu vou repetir o procedimento. Para repetir o procedimento, eu vou guardar 2 a 3 minutos para confirmar o valor da pressão arterial aferida. Vou lavar minhas mãos e anotar no prontuário do paciente o valor aferido. Tenho que lembrar que o paciente tem que estar numa posição confortável, sentado, não pode estar com braços dobrados, não pode estar após um procedimento de exercício físico. Se ele estiver após um exercício físico, vou pedir para o paciente sentar, se acalmar e dentro de 5 minutos eu vou aferir a pressão do paciente. Tenho que lembrar que se o paciente estiver com blusa de frio grossa, eu vou precisar que ele retire
pois isso pode influenciar no valor da pressão arterial aferido. O quinto sinal vital é a dor e deverá ser verificada junto com os outros sinais e sempre que necessário. Em caso positivo de dor, deverá ser verificada e anotada no prontuário de hora em hora até passar a dor do paciente. E para a determinação da intensidade da dor, é utilizada várias escalas. Entre elas, a escala de graduação numérica, que vai de 0 a 10. Uma escala muito comum utilizada é a EVA, Escala Visual Analógica, onde o paciente vai mostrar, qual o nível da dor dele. E sempre será a dor referida pelo paciente. Eu irei perguntar para o paciente de 0 a 10 como que está a sua dor. A dor que ele referir, eu vou anotar e considerar. Se for necessário realizar alguma medicação, após a administração da medicação para a dor, eu vou aferir novamente a dor de hora em hora, até houver melhora da dor referida pelo paciente. Agora vamos falar um pouco sobre as medidas antropométricas. E são consideradas medidas antropométricas a altura e a massa, o peso do paciente. Esses valores devem ser verificados no ato da admissão do paciente, se possível, e sempre que houver uma necessidade. Então, como material, eu vou utilizar uma balança adequada ao peso do paciente, uma régua para verificação de estatura. Normalmente, essas réguas ficam acopladas na balança e papel toalha, caso haja necessidade. Realizando o procedimento, eu vou orientar o paciente sobre o procedimento, vou solicitar ao paciente que retire o excesso de roupas, eu vou encaminhá-lo até a balança, ou solicitar ao paciente para retirar o calçado e subir na balança, por isso que eu vou utilizar o papel toalha, para colocar o papel toalha para o paciente subir em cima. Vou verificar e anotar a massa, o peso do paciente. Vou pedir ao paciente para ficar de costa para a régua e olhar em direção reta. Vou posicionar a régua na altura da cabeça do paciente. Vou solicitar ao paciente para descer da balança e vou anotar o valor da estatura do paciente, da altura do paciente. Vou encaminhar o paciente para o leito, deixar o paciente confortável, lavar as minhas mãos, anotar no prontuário os valores aferidos e, preferencialmente, o paciente deverá ter a sua massa, o seu peso verificado em jejum. Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Obrigada e até a próxima aula. Lembrando que todo o conteúdo foi retirado da nossa apostila da Escola Técnica ESSA e as imagens foram imagens do Google.